Descubra o enigma que envolve a Arca da Aliança, um dos artefatos mais misteriosos da história. Feita de madeira e ouro, desapareceu em 587 a.C. Será que há uma conexão entre a Arca e avistamentos de OVNIs? Neste vídeo, exploraremos teorias intrigantes sobre sua natureza e localização, dos Cavaleiros Templários à Etiópia. Mas, será que é melhor deixar esse mistério intocado? Fique curioso e junte-se a nós nessa busca. Já se perguntou sobre a conexão entre a Arca da Aliança, um dos artefatos mais elusivos da história, e avistamentos de OVNIs? Esta não é uma pergunta comum. No entanto, a Arca da Aliança não é um artefato comum. É um relicário sagrado, feito de madeira e coberto com ouro puro, com duas estátuas de querubins no topo. Um relicário tão reverenciado que desempenha um papel de destaque nas narrativas bíblicas e tem mais de 200 menções em textos religiosos. A história da Arca está envolta em mistério. Sua última localização conhecida foi sob o Monte do Templo em Jerusalém, antes de desaparecer dos anais da história em 587 a.C. Um relicário tão poderoso que se acreditava agir como guia, escudo e até arma. Um símbolo da presença divina, dizia-se que a arca abrigava as tábuas de pedra com os 10 mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai. Mas, a história da arca não termina aí. Em 2011, um OVNI foi avistado pairando sobre o Monte do Templo em Jerusalém. Este objeto voador não identificado emitiu um flash luminoso antes de desaparecer no céu noturno, deixando um rastro de perguntas. Este evento reacendeu o interesse pela arca e acendeu teorias que sugerem uma possível ligação entre a arca e a tecnologia extraterrestre. Alguns acreditam que a arca não era apenas um relicário religioso, mas um artefato tecnologicamente avançado. Poderia ter sido um capacitor elétrico que armazenava e liberava eletricidade? Ou um dispositivo de comunicação divina com os querubins servindo como antenas? Ou talvez fosse uma fonte de energia nuclear, abrigando urânio, capaz de causar calamidades no estilo bíblico. O desaparecimento da arca e esse avistamento de OVNI seriam mera coincidência? Ou há mais nesta história? À medida que mergulhamos mais fundo no enigma da arca, exploraremos essas teorias e possíveis locais ocultos. Dos Cavaleiros Templários à Etiópia, a trilha da arca é uma jornada cativante pela história, fé e mistério. Então, prepare-se para embarcar nesta busca intrigante. A Arca da Aliança é mais do que apenas um relicário religioso. Acredita-se que ela detenha um poder imenso. Este relicário sagrado, revestido de ouro, tem despertado intriga e especulação por séculos, e não apenas por sua importância religiosa. A origem da arca remonta ao livro do Êxodo, onde é mencionada mais de 200 vezes. Os israelitas a carregavam pelo deserto, como guia e protetor em sua jornada. Mas a arca era mais do que um simples símbolo. Ela era uma fonte de poder. Considere as pragas do Egito, uma série de calamidades trazidas ao faraó por se recusar a libertar os israelitas da escravidão. A arca estava lá, presente durante esses eventos. Alguns acreditam que ela não era apenas uma testemunha silenciosa, mas sim a catalisadora, a fonte desses desastres. E não parava por aí. Quando os filisteus, antigos inimigos dos israelitas, capturaram a arca, foram atingidos por infortúnios. Estes variaram de um surto mortal de tumores a uma devastadora derrota na batalha. Parecia que a arca tinha vontade própria, um poder para proteger e punir. Mas poderia haver mais? Alguns argumentam que a arca não era apenas um recipiente de ira divina. Era, sugerem, um artefato tecnológico avançado. Imagine a arca como um capacitor elétrico, um dispositivo que armazena e libera eletricidade. Essa teoria sugere que a cobertura de ouro, o corpo de madeira de acácia e os 2 querubins no topo formavam um capacitor perfeito. Isso poderia explicar o toque letal da arca, como documentado na Bíblia. Outros vão além, propondo que a arca era um dispositivo de comunicação com Deus. Os querubins, argumentam eles, não eram decorativos, mas funcionais. Antenas que possibilitavam a comunicação divina. E então há a teoria da energia nuclear. Alguns sugerem que a arca poderia ter abrigado uma fonte de energia nuclear, possivelmente urânio. É uma ideia instigante, ligando a arca ao conceito de uma arma de destruição em massa. A arca poderia ter sido um dispositivo de imenso poder, possivelmente até uma arma de destruição em massa. As possibilidades são tão fascinantes quanto misteriosas. Mas, por enquanto, elas permanecem apenas possibilidades. Existem inúmeras teorias sobre a localização atual da arca. Vamos embarcar em uma jornada pelas páginas da história e pelos corredores da especulação para desvendar esses mistérios. Nossa primeira parada nos leva ao enigmático pergaminho de cobre, um manuscrito etíope com 700 anos. Este antigo documento fornece uma série de direções crípticas que se acredita levar aos tesouros do Templo de Salomão, incluindo a elusiva arca.
As pistas do pergaminho de cobre têm instigado estudiosos e buscadores de tesouros, embora seus segredos permaneçam em grande parte não revelados. Em seguida, voltamos nossa atenção para os Cavaleiros Templários, uma ordem militar católica medieval conhecida por sua discrição e obsessão por relíquias sagradas. Alguns acreditam que durante as cruzadas os Templários descobriram a arca e a transportaram para sua sede na França. A possibilidade da arca estar escondida no reduto dos Templários adiciona mais uma camada de intriga à sua já cativante narrativa. Da França, viajamos para a Capela de Roslin, na Escócia. Esta encantadora capela, construída muito depois do tempo dos Templários, foi proposta como um possível local de descanso para a arca. No entanto, a discrepância nas datas torna essa teoria menos provável, embora não menos fascinante. Cruzando o Atlântico, encontramo-nos em Oak Island, um local envolto em mistério e especulação. Os supostos tesouros enterrados na ilha têm despertado muitas teorias, incluindo a possibilidade da presença da arca. Da mesma forma, os arquivos secretos do Vaticano e as paisagens exuberantes da Irlanda também foram sugeridos como possíveis esconderijos. Finalmente, aventuramo-nos no Egito, onde alguns acreditam que a arca está sob a icônica esfinge. Essa teoria, embora instigante, carece de evidências concretas, assim como as outras. Embora essas teorias sejam intrigantes, evidências concretas ainda não foram encontradas. Apesar da falta de provas definitivas, essas teorias alimentam nossa fascinação pela arca, mantendo seu mistério vivo e cativante. À medida que continuamos nossa exploração, lembramos que, às vezes, a jornada para desvendar um mistério pode ser tão intrigante quanto o próprio mistério. Um país alega ter a verdadeira arca em sua posse, a Etiópia. Esta nação da África Oriental afirma que a Arca da Aliança, o renomado artefato perdido para a história, repousa dentro de suas fronteiras. No coração da Etiópia, na antiga cidade de Axum, ergue-se a igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. De acordo com a crença ortodoxa etíope, este santuário abriga a verdadeira arca, escondida dos olhares curiosos do mundo. A presença da arca na Etiópia é envolta em mistério e tradição. Apenas um homem, um monge guardião, tem permissão para contemplá-la. Esse sentinela solitário é escolhido para a vida, dedicando sua existência a proteger a arca. Sua vida é de solidão e sacrifício, vivendo dentro das paredes da capela, isolado do mundo exterior. Essa tradição garante o sigilo da arca, mas também suscita questões sobre sua autenticidade. Sem verificação independente, a reivindicação se baseia apenas na fé e na tradição. A recente agitação na Etiópia acrescenta outra camada de complexidade à saga da arca. O conflito de Tigre, uma devastadora guerra civil, abalou a região, colocando em risco artefatos culturais e históricos. Essa convulsão levanta questões sobre a segurança da arca. Poderia ter sido danificada ou movida durante o conflito. Está protegida contra ameaças potenciais? Além disso, a suposta localização da arca na Etiópia desafia a nossa compreensão das narrativas históricas. Se a arca realmente reside em Axum, como ela viajou de Jerusalém para a Etiópia? Alguns propõem que Menelik I, o lendário filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, trouxe a arca para a Etiópia. Outros sugerem que chegou como parte de um plano divino, movido por forças além de nossa compreensão. No entanto, essas teorias permanecem especulativas, adicionando ao fascínio e ao enigma da arca. Se a arca realmente reside na Etiópia, isso confirmaria um dos capítulos mais surpreendentes nos anais da história religiosa. No entanto, sem provas concretas, o ceticismo prevalece. A presença da arca na Etiópia, se for verdade, apenas aprofunda o mistério que a cerca. Por enquanto, a Arca da Aliança continua sendo um enigma, uma mistura cativante de história, fé e mistério que continua a cativar nossa imaginação coletiva. Desvendar o mistério da Arca poderia ter implicações significativas para o nosso mundo. Este relicário sagrado tem mais do que importância histórica. É um símbolo de fé e poder, profundamente enraizado nas crenças de muitos. Se encontrado, poderia se tornar motivo de disputa entre diferentes grupos religiosos e nações, cada um reivindicando sua propriedade e autenticidade. A descoberta da arca pode não apenas acender disputas terrenas, mas também pode colocar em movimento profecias celestiais. Alguns textos religiosos sugerem que o retorno da arca poderia anunciar o fim do mundo, um evento apocalíptico para o qual a humanidade talvez não esteja pronta para enfrentar. O enigma da arca não é apenas um quebra-cabeça histórico esperando para ser resolvido, é um símbolo poderoso de fé, um farol de mistério e um arauto de profecias. Sua descoberta poderia perturbar o delicado equilíbrio do nosso mundo. Talvez o paradeiro da arca deva permanecer em segredo para manter o equilíbrio delicado do nosso mundo. A Arca da Aliança continua a nos cativar com seu mistério. Viajamos através do tempo, desde suas origens bíblicas até a intrigante possibilidade de sua presença na Etiópia contemporânea. Consideramos seu potencial como uma arma de destruição em massa, um capacitor elétrico, até mesmo um dispositivo de comunicação com o divino. Percorremos os desertos de Israel, a sede dos Cavaleiros Templários na França e os cofres secretos da Capela de Roslin na Escócia.
As teorias são abundantes, mas evidências concretas? Isso permanece tão esquivo quanto a própria arca. O mistério da arca é o seu encanto, seu poder e talvez sua proteção. O mundo pode não estar pronto para sua descoberta, para os conflitos que poderia desencadear, para as profecias que poderia cumprir. Conforme continuamos a explorar essas teorias, lembre-se de que o paradeiro da arca pode permanecer como um segredo não resolvido. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada fascinante.